juntos. Ficamos agora outras áreas de suspiro, a rubrica dedicada à intimidade, em privado, com Catarina Mexia. Olá, muito boa tarde, Olá, Catarina. boa tarde. E falamos naturalmente de outra área também fundamental da intimidade, não é? De facto, desta área também de suspiro, onde muitas vezes também os sentimentos são preocupantes. Falamos de umas preocupações, agora falamos de outras. Em privado, hoje vamos falar de lidar com relacionamentos que podem estar numa fase um pouco mais complicada, não é? Eu hoje lembrei-me de trazer uma situação que é, de facto, as pessoas têm a noção de quando vêm à terapia familiar ou à terapia de casal, que vêm consertar qualquer coisa no sentido de continuarem a relação. E nem sempre disso se trata. Às vezes, quando as pessoas vêm à consulta da terapia de casal, elas vêm mesmo para pôr um ponto final na relação. Vêm mesmo pedir-me ajuda para... Eu tomei uma decisão, esta relação, do meu ponto de vista, já não faz sentido. Como é que eu posso fazer para que isto acabe e acabe de uma maneira que seja tão agradável quanto possível para todos. E, portanto, não se torne naqueles... Eu não sei se recordam, havia um filme que se chamava A Guerra dos Rosas, que era um filme com o Michael... não me lembro do nome, mas é que havia um divórcio entre um casal que se ia estendendo até quase à morte de ambos. E que começava de uma maneira razoavelmente pacífica. Mas para que depois ia crescendo e evoluindo no mau sentido. Mas nessa situação em que de facto um casal se aproxima, procura nesse tipo de terapia, portanto, será de comum acordo ou é um dos elementos que vai com uma ideia decidida? Elementos, porque precisamente esta decisão de tomada de decisão no sentido do divórcio muitas vezes começa por um dos elementos. É uma decisão que é muito pessoal. É raro que os dois elementos do casal tomem esta decisão ao mesmo tempo. Seria mesmo muito estranho que isso acontecesse com muita frequência. Normalmente é um processo... Não é? Seria o cenário ideal que as pessoas Não sei, porque pudessem chegar a um acordo. Isso era sinal que havia ali uma sintonia fantástica entre os dois e, portanto, também não percebo porque é que eles estariam a separar. Não sei. O que acontece é que muitas vezes isto resulta de um processo em que um deles foi começando a sentir-se sozinho, foi começando a sentir que o respeito que tem pelo outro começou a desaparecer, foi começando a sentir toda uma série de situações e de sinais que lhe foram dizendo que de facto ali já não há muito a fazer. E muitas vezes o que a pessoa que vem ter comigo me diz é que eu já tentei várias coisas, eu já fui dando vários sinais, eu já fui pedindo várias coisas, entre elas também, por exemplo, virem à terapia aos dois. E tudo isso foi sendo sistematicamente rejeitado ou não foi tido em conta da mesma forma que essa pessoa gostaria. E portanto, muitas vezes essa pessoa, às vezes isto às vezes passaram-se anos entre a primeira, digamos, tomada de consciência de que aquela relação não tinha mais por onde andar, não é? Desenvolver. porque os projetos individuais já não fazem sentido junto com os projetos de casal e não está a ser possível reformular os projetos de casal ou projetos familiares. E, portanto, a pessoa vem ter comigo e, no fundo, o que me diz é: ouça, eu tenho que pôr isto em cima da mesa, já não adianta julgar para o ar no meio de uma discussão, eu quero falar isto como deve ser e quero ser levada a sério, eu quero ser levado a sério, porque são duas maneiras diferentes de pôr as questões. Às vezes o que motiva um e outro nem sempre são as mesmas, pelo menos na minha experiência. E isso acontece com alguma frequência, as pessoas virem ter comigo e falarem desta maneira. E depois conseguem naturalmente lidar com essa situação e chegar a alguma conclusão? Nem sempre é fácil, porque a pessoa que fez isto tem já um processo de reflexão interior e de uma tomada de consciência do que se está a passar completamente diferente da outra, que muitas vezes aquilo que expressa é de ter sido tomada de surpresa. Então agora isto cai-me assim do céu. Claro. E portanto essa pessoa tem um outro caminho a percorrer por oposição à outra que já andava a pensar nisso há um tempo e portanto já tem todo um processo interno, emocional e cognitivo que já foi feito e que essa pessoa não fez ainda. E, portanto, uma das coisas que nós fazemos em terapia precisamente é tentar fazer este equilíbrio, proporcionar um equilíbrio maior entre estas duas pessoas. Por outro lado, é lidar com algumas
emoções menos bonitas que vêm ao de cima, Claro. porque às vezes há sentimentos de posse ou fragilidades emocionais associadas a dependências emocionais e por aí fora, que fazem vir ao de cima partes menos bonitas da nossa maneira de estar e da nossa maneira de ser e que precisam de ser contidas numa terapia e às vezes até dando algum apoio individual aos elementos deste casal. E depois, às vezes, fazendo quase que um trabalho pedagógico junto destas pessoas, dando a noção de que, por exemplo, um divórcio é um processo. As pessoas têm a noção, às vezes, que um divórcio é, ok, vamos divorciar, o papel onde é que está, eu assino e ficou o assunto arrumado. Mas não é nada de disso. facto, É algo que existem tem fases, momentos. Exatamente. E então, se houver crianças pelo meio, Mais mais difícil, ainda, então. e tudo isto tem que se processar. Portanto, às vezes vir à consulta de terapia de casal também é isto, também é pôr um fim, iniciar um processo no sentido de pôr um fim a uma relação, pôr um fim a um casamento. E isso pode ser benéfico porque isso depois vai, a forma como se termina uma relação, vai, digamos, determinar como é que estas pessoas se vão relacionar daí para a frente. E isso é fundamental quando existem crianças. Eu não me canso de dizer que quando existem crianças, estas duas pessoas têm a responsabilidade e a obrigação de se entenderem o melhor possível. Claro. Porque eles Catarina, têm que ser pais destas crianças e para isso têm que se dar o melhor possível. Sim, Catarina, foi um prazer ouvi-la e sobretudo também para quem nos está a ouvir ficar com estas noções também de como é que se deve lidar com o dizer adeus, não é? Muitas vezes. Digo de agora adeus, até para a semana. Boa noite.